Educação para virtudes. Esse é o assunto, esse é o tema da nossa live de hoje, quinta-feira. Sejam muito bem-vindos, muito obrigado. Você que está assistindo a nossa live, mesmo depois, também não foi ao vivo. É um prazer estar aqui com você. Se você tiver dúvidas, comentários, fique à vontade para falar, para participar aqui comigo dessa live. Então, bora já iniciar o nosso assunto, educação para virtudes. Um assunto extremamente importante. Eu queria muito já, há alguns dias, falar com você sobre esse assunto, extremamente necessário, no momento histórico que a gente vive hoje. Então, fica aqui comigo que vai valer a pena. Se foi um assunto legal para você, depois que você tiver assistido essa live, eu te convidar a compartilhar com outros pais, com outros amigos, para a gente divulgar essa missão que eu queria entregar e compartilhar com vocês nessa noite através dessa live. Então, educação para virtudes. Então, já iniciando o nosso assunto, eu queria falar com vocês que nós, seres humanos, nós já nascemos com necessidades fisiológicas e psicossociais, certo? Algumas delas instintivas, inclusive. Necessidades que, assim como os demais animais, como por exemplo a fome, a sede, o sono, o desejo sexual, a necessidade de pertencer a um grupo, todas essas necessidades, todos nós, seres humanos e os próprios animais também têm. E essas necessidades e desejos, elas estão na ordem do que a gente chama na psicologia do querer. O que é isso? O que isso quer dizer? Que o querer é uma espécie de impulso natural em busca simplesmente da satisfação daquela necessidade que a gente tem, sem nenhuma reflexão, ou seja, sem nenhuma racionalidade envolvida nesse processo. É o simples e puro desejo e necessidade. Você está com vontade de comer, surge aquela vontade, você vai lá e quer matar sua fome. Você está com sede, simplesmente você quer ir lá beber alguma coisa, beber água e matar a sua sede. Você está com sono, você quer dormir. Você está com desejo sexual, você quer satisfazer aquele desejo. Então, a ordem do querer é simplesmente a busca pela satisfação desse desejo, dessa necessidade, dessas necessidades puras que a gente tem. Nós, seres humanos, e também os demais animais. Até esse ponto, basicamente, não tem nada que nos diferencia dos demais animais, certo? Porque os animais também têm essas necessidades fisiológicas e esses desejos voluntários, esses instintos de buscar satisfazer essas vontades deles. Agora, entra uma questão aí. O que diferencia o ser humano do animal? Diferentemente dos animais, nós temos o que nós chamamos de razão, que está envolvido com a nossa consciência, que é essa capacidade que a gente tem de pensar sobre as coisas, de pensar sobre a nossa própria ação, de pensar e decidir sobre as coisas, situações da nossa vida. Aí entra um conceito aí que eu queria diferenciar com vocês, que é o conceito da vontade. Então, até aí nós entendemos que nós temos desejos e vontade, desejos e necessidades instintivas que estão na ordem do querer básico, que a gente simplesmente quer satisfazer, sem pensar sobre. E aí entra o que nos diferencia dos demais animais, que é a consciência, que é essa capacidade de racionalizar esse querer, de pensar essa necessidade que a gente tem e criar juízos de valor a respeito dela. E a partir daí nós vamos regulando os nossos desejos a partir da nossa racionalidade, da nossa consciência. Então, é isso que nos diferencia dos demais animais, essa capacidade nossa de pensar sobre os nossos desejos, de pensar sobre a nossa própria ação. Agora, no início da vida, a criança, assim como os animais, as crianças pequenas, elas agem basicamente em função de satisfazer
os seus desejos, os seus impulsos, satisfazer as suas necessidades básicas. Ou seja, as crianças, inicialmente, o ser humano, enquanto criança, ele nasce simplesmente buscando satisfazer aquelas necessidades básicas, fisiológicas, que sejam fome, sede, vontade de ter alguém ali direcionando a atenção para eles, de sentir, né, a questão do apego seguro, como eu já disse em outra live. Então, as crianças, elas não nascem com a capacidade de elas não nascem sabendo racionalizar as questões, racionalizar o seu próprio desejo. Ela não consegue pensar, será que eu estou com fome mesmo? Ou será que eu quero outra coisa? Qual que é o nível da minha fome? Será que eu consigo esperar um pouquinho mais? A criança, ela não consegue fazer isso. Então, aos poucos, à medida que ela vai crescendo, se desenvolvendo, que ela vai aprendendo essa capacidade que ela já tem, mas que ela não ainda tinha desenvolvida, amadurecida. Então, no início da vida, ela é basicamente emocional e instintiva, buscando satisfazer suas próprias necessidades. Ela tem essa capacidade, mas ela ainda não tem ela desenvolvida. Ela não nasceu com a maturidade para fazer esse juízo de valor sobre as coisas e se autorregular os próprios desejos, autorregular as próprias necessidades, assim como nós adultos, teoricamente, temos. Porque, como eu vou falar depois, alguns adultos não desenvolveram essas capacidades, né? Infelizmente. Por isso que nós adultos, nós somos uma espécie, nós adultos maduros, gente, né? Fazendo essa diferença de adultos maduros e adultos imaturos que também existem. Nós somos esse ego auxiliar, essa vontade auxiliar das crianças. As crianças ainda não têm essa habilidade de racionalizar, de pensar sobre o desejo, sobre a vontade, sobre aquilo que ela faz, se é certo ou se é errado, mas nós somos essa espécie de ego e de vontade auxiliar da criança, que ajuda ela a pensar sobre as ações e os desejos dela, certo? Então nós vamos fazer a criança pensar esse querer, poder e dever dela, e orientando ela à medida que nós vamos ensinando ela e convivendo com ela as diversas situações do dia a dia. Nós vamos ensinando ela como agir, como egos auxiliares dela, que ela ainda não tem essa capacidade. Então esse é o nosso papel enquanto pais, cuidadores, educadores. Nós temos o papel de orientar e gerenciar as ações dos nossos filhos, exatamente por causa da imaturidade deles, para pensar a respeito sobre os seus próprios desejos, sobre as suas próprias ações. Daí você já percebe a dificuldade, você consegue imaginar a dificuldade que um adulto imaturo, ou seja, um adulto com essas habilidades socioemocionais subdesenvolvidas, essa dificuldade que esse adulto, esse pai, que essa mãe não desenvolveu ao longo da vida dele, como vai ser difícil para ele gerenciar essa criança, ensinar essa criança, como ele vai ensinar algo que ele não aprendeu. Aí você percebe adultos, né, emocionalmente descontrolados, com qualquer ação de uma criança. A criança começa a fazer uma birra, ou às vezes nem é uma birra em si, a criança começa a questionar ele já não dá conta, porque ele não desenvolveu ao longo da vida dele recursos e habilidades para conseguir gerenciar isso, gerenciar as ações dessa criança que está aprendendo, que tem capacidade, mas ainda não tem habilidade de resolver essas questões do dia a dia dela. Então ele sofre e se frustra por não conseguir fazer isso, né? Gerenciar essa criança, educar essa criança. Não sei se é o seu caso, assim como alguns momentos eu me vi frustrado enquanto pai por não ter não ter aprendido, mesmo sendo um pai psicólogo, na prática é muito diferente, né, gente? Porque a teoria é uma coisa, eu aprendi a teoria,
mas a prática de ser pai é no dia a dia que a gente aprende. A prática de ser mãe é sendo mãe que se aprende. Então, já me vi frustrado em situações que eu não consegui lidar com aquela situação do meu filho, da minha filha. E eu até comentei uns dias atrás nos stories que a gente estava falando sobre violência infantil, sobre abuso. Eu estava falando sobre o bater, né? Que muitos casos que a gente, né, que já aconteceram com vários pais que eu conheço, e já aconteceu comigo, infelizmente, poucas, mas sim, há tempos atrás, há anos atrás, eu bati nos meus filhos exatamente por uma incapacidade minha, porque eu não dei conta de gerenciar aquelas emoções minhas. Se eu não dei conta de gerenciar as minhas emoções naquele momento, quanto mais gerenciar e orientar eles naquele momento que eles estavam aprendendo. Porque cada momento do dia a dia, que seja levantar para ir para a escola, que seja tomar um banho, que seja comer, que seja um para casa, que seja uma discussão entre irmãos, que seja vestir uma roupa, cada uma dessas situações é uma oportunidade de aprendizado e de desenvolvimento, tanto das habilidades do seu filho, do meu filho, de aprender essas habilidades, né, socioemocionais e gerenciar essa situação toda, quanto nós também de gerenciar e de aprender como sermos pais, né? E teria sido muito mais fácil se os nossos pais, se as pessoas que nos criaram, que cuidaram de nós, tivessem sido maduros o suficiente a ponto de nos ajudarem a nos ensinar e desenvolver essas habilidades. Mas como muitos não foram, assim como eu tive também pais que não tiveram essa capacidade, não por maldade ou por displicência simplesmente, mas por falta mesmo de ter aprendido com os próprios pais deles. Aí, como eu já disse em outras situações, é um ciclo, né? Mas que esse ciclo precisa ser quebrado em algum momento. Se nós quisermos ter famílias, filhos, relacionamentos, casamentos saudáveis e bem-sucedidos. Então, nós precisamos quebrar esse ciclo. Se nós não aprendemos antes, essa é a oportunidade. Não é fácil, como eu disse, eu mesmo já errei. Eu mesmo, como eu dei o exemplo lá, que eu já bati nos meus filhos em poucas, mas em algumas situações, porque eu não dei conta de gerenciar minhas próprias emoções. Mas eu aprendi com aquilo e estou tentando mudar e melhorar. Então, imagina a dificuldade desse adulto imaturo, gente, que sofre, que se frustra por não conseguir, além de gerar prejuízos no desenvolvimento das nossas crianças e causar também sofrimento mental nas nossas crianças, nos nossos filhos. Então essa é uma responsabilidade muito grande que a gente tem, como egos auxiliares, como essa vontade auxiliar que as nossas crianças não têm ainda aprendida. Eles vão aprender através do nosso exemplo, da nossa orientação diária. Então, eu tive que fazer essa introdução, por quê? Eu quero introduzir essa questão da educação por e para virtudes. Eu quero explicar o que essa educação significa, essa educação que eu acredito e que eu prego, que eu prezo e que eu tenho tentado desenvolver na minha família e em famílias que eu tenho orientado ao longo do tempo. Por que eu tive que fazer essa introdução? Diferenciando primeiro o querer, que é esse desejo natural, instintivo que o ser humano tem e que os outros animais também têm, da vontade, que é esse desejo também, mas pensado, esse desejo com critério. Quando nós pensamos essas nossas vontades, esses nossos desejos, impulsos e inclinações naturais enquanto humanos, eu queria diferenciar isso por quê? Porque a virtude, segundo Aristóteles, aí eu vou fazer a introdução, porque o conceito de virtude passa pelo estudo dos filósofos clássicos.
Sócrates, Platão e depois Aristóteles foi quem sistematizou de forma melhor esse conceito de virtude e esse assunto, né, sobre as virtudes, os valores, etc. Então, segundo Aristóteles, esse conceito de virtude, ela não é um instinto natural do ser humano. A virtude, ela é alcançada através da educação e de uma prática repetida de alguns hábitos bons e saudáveis que nós vamos desenvolvendo e aprendendo à medida que nós vamos nos relacionando com as outras pessoas. Então, segundo ele, a virtude é essa vontade, ou seja, entenda a diferença do conceito. Eu estou tentando simplificar ao máximo algo que é muito complexo filosoficamente, mas eu quero trazer de forma bem simples para que você consiga aplicar, assim como eu tenho aplicado na minha vida, na minha família, nas relações da minha casa, com a minha esposa, com os meus filhos. Quero trazer esses conceitos que são muito caros no sentido de importantes e fundamentais para nós seres humanos, para as nossas famílias, mas são conceitos que são muito complexos, mas eu quero simplificar ao máximo para você. A virtude, então, para Aristóteles, ela está relacionada à vontade, ou seja, essa compreensão racional que a gente tem das ações humanas, ou seja, essa vontade deliberada, quando a gente pensa sobre as nossas ações, sobre os nossos desejos e a gente age em função deles. São práticas diárias, hábitos que a gente tem que nos levam ao que ele chamou um conceito filosófico de eudaimonia. O que quer dizer? Basicamente, que seria essa busca pelo que é bom, pelos hábitos e ações boas, que são hábitos bons para ele, são hábitos que trazem o bem para si próprio e o bem para o outro, em busca, e quando você alcança essa ação boa, esse bem, segundo Aristóteles, você alcança a felicidade. Então, a virtude é essa vontade deliberada que nós temos de praticar o bem, ações boas que trazem benefícios para nós mesmos e para outras pessoas. Então, esse basicamente é o conceito de virtude para Aristóteles. Não é uma simples repetição de ações, porque pode ser uma mera repetição, simplesmente alguém te falou, mandou praticar o bem, vai ali dar aquela esmola para aquele pobre, vai ali e come aquela fruta agora. Mas é um hábito bom, mas não se tornou ainda uma virtude. Vou explicar de forma clara para você. Então, segundo ele, esse ser bom é uma espécie de evolução nossa, humana, e até uma espécie de evolução espiritual, no sentido de que nós evoluímos mentalmente a nossa análise das coisas. Porque à medida que nós vamos fazendo e praticando coisas boas para nós mesmos, como comer bem, praticar uma atividade física, dormir bem, ser generoso com o próximo, fazer, enfim, ações boas para nós mesmos e para o próximo, nós vamos evoluindo enquanto seres humanos que raciocinam, que pensam sobre a própria realidade. Então, esse ser bom para Aristóteles é uma espécie de evolução humana em que ele se torna uma pessoa melhor à medida que controla as suas paixões e inclinações. Esse conceito de controlar essas próprias inclinações naturais que a gente tem envolve até uma virtude que eu quero falar depois em outra oportunidade, que nós vamos conversando sobre as virtudes, que é a virtude da temperança, que é uma virtude que envolve isso, esse autocontrole de impulsos como a fome, o quanto eu preciso comer para eu me nutrir o meu corpo e me sentir satisfeito. O quanto eu preciso.
Se nós não tivermos essa virtude da temperança, nós vamos comer compulsivamente, sem necessidade, que é isso que acontece com várias pessoas que não têm essa virtude desenvolvida. Inicialmente, até no início de uma dieta, por exemplo, uma pessoa até começa a conseguir regular ali a alimentação, mas é um sofrimento muito grande para ela. Por quê? É simplesmente um hábito que foi orientado por um profissional, por exemplo, por um nutricionista ou nutrólogo. Ainda é um hábito, é uma ação, à medida que ela vai repetindo se torna um hábito, mas é um hábito muito sofrido e que muitas vezes ela deixa de fazer, de praticar, porque ela ainda não internalizou a necessidade e a importância desse hábito na vida dela, a ponto de conseguir controlar esse próprio impulso dela de querer comer. Então, olha só a diferença. É um hábito, mas só se torna virtude quando eu não preciso que ninguém me diga que eu preciso fazer e que eu internalizei a importância disso a ponto de eu conseguir fazer espontaneamente e por vontade de fazer, porque eu sei que é bom. Então, a virtude é uma evolução do hábito. É quando essa repetição diária ela se torna algo consciente e maduro o suficiente para te motivar a fazer, apesar de outra pessoa. Entendeu? Que a virtude ela só é alcançada com a maturidade e com a prática diária de hábitos. Que, como eu disse, as crianças elas não têm inicialmente, porque elas são inicialmente instintivas. Elas querem simplesmente satisfazer as próprias inclinações naturais, aqueles desejos, impulsos naturais e instintivos, assim como os demais animais. E nós, como egos e vontades auxiliares da criança, como educadores, nós vamos ensinando através de orientação e através de ordenamento, inclusive. Não vou entrar no mérito de alguns conceitos, por exemplo, da educação positiva, que têm sido deturpados, até mal interpretados por muitas pessoas, dizendo que a gente precisa ter uma educação democrática com as crianças, que a gente precisa respeitar a vontade das crianças. Só que isso é entendido muitas vezes de forma errada, e isso é um assunto para outro momento, para outra live. Mas nós, enquanto pais, enquanto educadores, nós somos sim autoridades sobre os nossos filhos, porque eles não têm maturidade e capacidade inicialmente para tomar decisões. Eles não conseguem pensar racionalmente as consequências da satisfação das suas próprias necessidades e das consequências das suas ações no dia a dia deles, na vida deles. Se a gente deixasse os nossos filhos fazerem o que eles quisessem, provavelmente eles não iriam sobreviver, gente. Olha só a importância disso e como esse conceito de educação positiva e democrática tem sido deturpado e mal interpretado por muitas pessoas, inclusive por muitos profissionais, que precisam entender que os pais são egos auxiliares, são essa vontade racional auxiliar que precisa orientar o filho naquilo que ele não tem maturidade neurológica, inclusive. Não é só uma maturidade psicológica ou social, enfim, mas é uma maturidade bioneurológica mesmo, gente. Então, não entenda errado conceitos, por exemplo, da educação positiva, que está super em moda aí. Você, como pai, como mãe, nós somos autoridades para os nossos filhos. E como egos auxiliares que precisam orientar eles em determinados momentos, até eles terem maturidade para conseguir pensar as ações deles e a satisfação das necessidades deles. Enquanto eles não tiverem essa maturidade, você precisa orientar e, inclusive, ordenar. Você precisa mandar
ele, porque ele muitas vezes não vai querer fazer deliberadamente, porque ele ainda não alcançou a virtude, aqui como Aristóteles disse. Você vai precisar mandá-lo, ou seja, é um hábito, uma prática. À medida que você vai falando que ele precisa pedir por favor para uma pessoa, quando ele quer alguma coisa, ele não quer falar inicialmente por favor, porque ele é egocêntrico, ele acha que o mundo gira em torno dele. 1, 2, 3 anos, ele acha que todo mundo está em função dele, que o professor dele age em função dele, que todo mundo precisa fazer o que ele quer. Mas você precisa cortar, pôr limite. Ele precisa entender o limite disso, que ele não é o centro do universo, que os desejos e a satisfação dele, não, as pessoas não giram em torno da satisfação das necessidades dele. E ele não sabe ainda as consequências dessa satisfação e das próprias atitudes e ações dele. Então, não se esqueça disso, não se deixe levar por modinhas aí nas redes sociais de uma educação utópica e equivocada, que não existe, que não é saudável para você nem para o seu filho. Nós como pais, somos autoridade sobre a vida do nosso filho. Nós precisamos, em determinados momentos, ordenar as ações deles, para que se tornem hábitos, e à medida que ele vai desenvolvendo as suas capacidades de abstração, neurocognitivas, aí ele vai ganhando maturidade, você vai afrouxando, você vai dando corda, para que ele aos poucos vá tomando decisões por conta própria. Então, é isso. Prosseguindo aqui. Então, para Aristóteles, ter hábitos bons, boas ações, não são suficientes. A nossa busca diária tem que ser por que essa repetição se torne o alcance e o desenvolvimento das virtudes, que é essa vontade pensada e deliberada das nossas ações. Então, a busca deve ser pelo alcance das virtudes, que é um patamar, como eu disse, mais evoluído, mais elaborado da nossa capacidade humana, em que o ser humano consegue controlar racionalmente os seus desejos e passa a ter vontade de agir a partir daquilo que ele acredita ser bom. Mas tudo, gente, tudo começa com hábito. Nós não vamos ter vontade muitas vezes de várias coisas se nós não começarmos a fazer essas coisas. Nós sabemos porque as outras pessoas dizem que é bom, porque, como eu disse, treinar, os cientistas dizem que é muito bom treinar para a nossa saúde física, mas nós não temos esse desejo natural para o sofrimento, que é, por exemplo, treinar ali, pegar peso, correr muito ali, fazer uma atividade física com muito esforço, gasto energético. A gente tem a tendência de economizar energia, é uma tendência natural da gente de economizar energia, tanto física quanto emocionalmente. Por que a gente repete traumas e padrões negativos, como eu tenho dito, conversado nos meus stories? Porque é mais fácil, a gente já está acostumado com aquele funcionamento que a gente aprendeu desde a infância. Por que uma mulher, muitas pessoas julgam mulheres que sofrem violência doméstica e se mantêm nesse relacionamento? Por que muitas dessas mulheres se mantêm no relacionamento abusivo? Porque é mais econômico, psicologicamente, cognitivamente. Ela já está acostumada a funcionar nesse padrão. Fazer alguma coisa diferente desse padrão que ela está acostumada, de abuso, de violência doméstica, é mais difícil, vai gerar mais sobrecarga, vai gastar mais energia psíquica e física até dela. Então a gente tem essa tendência a manter os padrões que nós desenvolvemos desde o início da nossa vida. Então é uma questão de economia psíquica e física até. Então,
Por isso que nós precisamos começar as coisas na nossa vida através do hábito, da prática, para se tornar um hábito e posteriormente virtude. Você vai primeiro começar a fazer seu treino. À medida que você vai ser sofrido o primeiro, o segundo, o terceiro, o quinto. Mas à medida que você vai fazendo, vai se tornar um hábito. Você que faz todos os dias naquele mesmo horário. Aos poucos você naturalmente já vai se preparar para aquele momento, porque você sabe que já virou um hábito. Mas à medida que você vai sentindo os benefícios daquilo no seu corpo, na sua vida, seja estética, saúde, longevidade, você internalizou, racionalizou aquele bem, aquela ação boa, então aquilo se tornou uma virtude para você. Não precisa mais de ninguém te falar que comer uma fruta faz bem para a sua saúde. Não precisa ninguém te mandar comer uma fruta, como eu preciso mandar os meus filhos comerem todos os dias. Porque à medida que eles vão entendendo que aquilo ali é bom para eles e vai causar um benefício ao longo do tempo para eles, eles vão se tornar virtuosos nesse sentido, de entender que aquela ação, aquela prática é boa para eles. Então, tudo começa com o hábito. Começamos a agir mesmo sem vontade, à medida que praticamos o bem, vamos naturalizando essas ações, educando essas nossas paixões, esses nossos desejos instintivos a encontrar a justa medida das coisas, que é o que Aristóteles disse ali nos seus ensaios. Então, a virtude é basicamente isso, essa compreensão que nós temos que nos gera uma ação natural de fazer o bem. E esse fazer o bem nos leva à felicidade. Então, por isso que eu digo frequentemente nos meus stories, quando eu estou lendo um livro, comendo saudável, praticando uma atividade física, eu falo lá, hábito alimenta a virtude. É uma frase que eu criei para me motivar, e todos os dias me orientar nesse sentido de que eu preciso praticar boas ações para mim e para as outras pessoas, para que aquilo gere e alimente essas virtudes em mim. Então toda vez eu coloco lá nos meus stories, quando eu estou comendo uma comida saudável, praticando atividade física, lendo um livro, ou que seja, fazendo uma boa ação, fazendo ações que nos levam à prática do bem e alimentar essas virtudes que são essenciais para nós, enquanto seres humanos. Então, os hábitos repetidos levam à virtude. Agora, só um esclarecimento que eu queria fazer aqui para vocês, antes de entrar nesse assunto da educação para virtudes mais especificamente. Quando a gente fala de virtude, gente, e bons hábitos na nossa vida cotidiana e na educação dos nossos filhos, facilmente esse assunto remete a valores morais, a ética, a regras de conduta, costumes e até a religião, por exemplo. Muitas pessoas levam esse assunto para esse patamar, para esse âmbito de análise. Quando a gente fala de virtudes, de bons hábitos, muitas pessoas levam para questões de moralidade. Não de moralidade em si, mas de moralismo, como se fosse uma deturpação da moral, né? Enfim, por que eu quero dizer isso? Porque é um tema que ele é muito estudado pela filosofia e pela religião. Mas ele é um tema, esse tema das virtudes, da moral e da ética, ele é um tema muito sensível para nós, a psicologia. Por quê? Porque o nosso trabalho na psicologia não é catequizar, não é pregar, educar em termos de moral e de virtudes as pessoas, dentro de um conjunto de valores específicos que eu ou que outros psicólogos elegeram como sendo bons ou maus. Não é isso. Eu quero frisar e deixar isso muito claro. Por quê? O que eu elejo para a minha vida como valor, como moral, como virtude para mim, para minha casa, para minha família, alguns desses princípios e práticas, porque quando a gente fala de virtude, a gente fala de princípio,
mas a gente fala de prática. Não está só no campo das ideias, está principalmente no campo da prática, da ação cotidiana. Aquilo que eu elejo para mim não é necessariamente aquilo que você elegeu para você e para sua casa, para sua família. E tudo bem. Eu quero dizer que nós da psicologia, nós trabalhamos com material que você traz, que uma pessoa específica traz, uma família específica traz, para nós trabalharmos. Ou seja, quando eu vou trabalhar com você questões de educação parental da sua casa, de melhor funcionamento da sua família, da sua casa, da educação dos seus filhos, do desenvolvimento do seu relacionamento conjugal, do relacionamento com seus filhos, do desenvolvimento das habilidades dos seus filhos, que sejam habilidades físicas, emocionais, sociais, cognitivas. Eu vou trabalhar com aquilo que você e a sua família elegeu enquanto moral, enquanto virtudes para desenvolver na sua casa, e não com aquilo que eu elegi. Por isso que eu queria frisar isso, para você não levar para esse âmbito de moralidade, de moralismo, que eu quero, eu não quero aqui, quando eu estou falando de virtudes, assim como o próprio Aristóteles, os filósofos, a gente não quer catequizar nem pregar especificamente algumas virtudes, mas a necessidade de sim você desenvolver virtudes específicas que você acredita no âmbito privado que são necessárias para a sua casa, para a sua família. Por que eu digo isso? Trazendo para o nosso contexto aqui da educação parental. Como eu disse, cada família ela compreende, ela tem uma compreensão sobre o mundo e ela tem, por isso, um projeto próprio, único, privado, subjetivo do que ela quer, da vontade que ela tem de ter uma família. Ou seja, o meu projeto de família pode ser diferente do seu projeto de família e tudo bem. Eu coloquei propositalmente esse termo vontade, remetendo ao que eu já expliquei, porque nós temos a vontade. Qual que é a nossa vontade de sermos família? Porque esse projeto de família, ele deve ser pensado e decidido e planejado racionalmente, gente. Porque não é viável você querer construir uma família deixando a vida te levar, deixando as coisas acontecerem simplesmente naturalmente, sem você pensar sobre os objetivos, princípios, valores, virtudes que você quer basear sua vida e sua família. A chance desse projeto solto, deixando a vida levar, dar certo, é mínimo. Então, esse projeto de educação de filhos, de construção de uma família, ele precisa ser pensado e planejado e baseado em virtudes. Em virtudes, como eu vou dizer aqui agora, que tem o âmbito privado, que é seu, particular, do que você elegeu para ser fundamental e necessário, essencial para a sua família, mas também tem um âmbito coletivo do que é bom para as pessoas e para a sociedade de modo geral. Então, cada família ela baseia esse projeto de família na sua cultura, naquilo que ela desenvolveu e aprendeu ao decorrer da sua educação. Então, como você internalizou e pensou virtudes que os seus pais, que quem cuidou de você, quem te ensinou, trouxe para a sua vida, você vai basear esse projeto de vida a partir disso naturalmente, porque é assim que você aprendeu. Então, você precisa pensar, a importância de pensar é essa. Por quê? Só uma coisa que eu queria frisar aqui com você. Naturalmente, nós vamos desenvolver, planejar projeto de família, de vida, baseado na nossa cultura familiar que a gente aprendeu e foi ensinado. Porém, existem problemas, deficiências
e questões que devem ser pensadas dentro dessa cultura que a gente viveu, que não necessariamente foi uma cultura saudável. Então, por isso que esse projeto de família, cultural, seu desenvolvimento de família, deve ser pensado e analisado racionalmente, exatamente por isso, porque você trouxe uma herança cultural que muitas vezes não foi saudável para a sua vida. Então, por que você vai trazer e direcionar a sua vida, a sua família, baseado nessa herança que você trouxe, que não foi saudável, que não é saudável para você? Então, você precisa eleger quais são as virtudes, pensando naquilo que você trouxe, que o seu marido, que a sua esposa trouxe. Vocês têm que pensar o que é saudável, o que é bom para vocês e para a família de vocês. Dentro dessas duas educações que ambos tiveram aí na vida, vocês vão juntos analisar e eleger quais são essas virtudes que vocês vão educar a família e os filhos de vocês. Então, isso, como eu disse, é em parte privado, sim, porque por isso, inclusive, existem maneiras diferentes de se criar filhos e, portanto, famílias diferentes. Isso é natural. Mas também existe um âmbito comum e coletivo que ele deve ser compartilhado, da educação das virtudes. Por quê? Por isso que existe direito, filosofia, religião, política, psicologia, áreas do conhecimento que estudaram esses assuntos, que nos dão suporte, instrumentos para nos ajudar nessa tarefa de nos educar e educar os nossos filhos e educar as nossas famílias, que seja para o bem privado, que seja para o bem coletivo. Então, agora, nesse âmbito coletivo, não estou falando aqui mais agora do âmbito privado, que é o seu direito de eleger princípios e ações particulares da sua família. Mas no âmbito coletivo, a gente pode sim identificar e até eleger virtudes que são necessárias, virtudes, valores, princípios, que seja o nome que você quer dar. Estou trazendo aqui um conceito de virtudes, mas isso você vai aplicar na sua vida da forma mais simples e fácil que você puder trazer. O importante é aplicar. Então a gente pode eleger essas virtudes, valores, princípios que são necessários para nós, seres humanos, nos tornarmos mais humanos e convivermos melhor enquanto sociedade. Virtudes como algumas, inclusive, que o próprio Aristóteles descreveu e elegeu como sendo, por exemplo, as virtudes cardeais, que são virtudes principais, que todas as outras são derivadas dessas virtudes principais. Não sei se você conhece, que é temperança, fortaleza, justiça e prudência. São 4 virtudes cardeais, ou seja, 4 virtudes que são as principais que orientam a nossa vida e as demais virtudes e ações da nossa vida. Não vou entrar hoje aqui no mérito do significado, de como que elas são aplicadas na nossa vida. Num outro momento eu vou trazer o significado e a aplicação delas na educação dos nossos filhos e a importância de cada uma delas, num outro momento. Então, outras virtudes também que são essenciais, derivadas dessas 4 virtudes cardeais. Virtudes como bondade, compaixão, disciplina, ordem, respeito, complacência, enfim. São virtudes que os nossos filhos, como eu disse, eles não nascem com elas. Eles nascem, assim como os animais, buscando satisfazer suas próprias necessidades e desejos fisiológicos. Então, o nosso objetivo e a nossa responsabilidade é orientarmos e até, como eu disse, ordenarmos que os nossos filhos pratiquem até o momento, pratiquem essas ações, esses hábitos, essas virtudes, até o momento que eles vão conseguir entender o valor intrínseco desses hábitos, dessas virtudes,
até o ponto que eles não precisarem mais desse ego auxiliar. Ou seja, você vai ensinar, orientar e ordenar o seu filho, ou seja, mandar mesmo o seu filho praticar aquilo. Vai lá pedir desculpa. Não quero. Você vai pedir desculpa porque você fez uma coisa errada contra outra pessoa. Você vai ordenar. Mas vai lá, meu filho, pedir desculpa, fulano. Não vou pedir. Então tá bom. Quando você se sentir bem, você vai lá. Não, gente. Ele não vai querer porque ele não entende ainda. Ele não tem a maturidade de entender que ele fez algo muito ruim contra uma pessoa, que ele precisa pedir desculpas por aquilo que ele fez de errado. Então você, como ego auxiliar do seu filho, como a racionalidade que ele ainda não desenvolveu, você e eu, nós vamos ser os limites, nós enquanto ego auxiliares dos nossos filhos. Você vai orientar e ordenar sim o seu filho, que ele pratique até o momento de desenvolver essa maturidade de entender e praticar naturalmente, porque compreendeu, internalizou o motivo daquele hábito e daquela prática, daquela ação boa, que seja boa para ele, que seja boa para o outro, até o ponto dele conseguir entender o valor intrínseco desses hábitos. Ou seja, não precisar que você oriente ou ordene mais ele, fazendo por vontade própria, por vontade deliberada, não só por hábito, mas por compreensão da importância daquilo. Por exemplo, comer saudável. Você vai ordenar ele comer fruta e verdura. Você não vai dar essa opção para ele, porque o corpo, a mente dele ainda não entende que o corpo dele precisa daquilo. Ele só entende o sabor, que para ele, no paladar dele, aquilo não é muito bom. Mas ele não entende que mesmo não sendo muito bom ali no paladar dele, aquilo é ótimo, maravilhoso e essencial para o corpo dele. Então, você não vai dar opção para o seu filho comer ou não verdura, gente. Porque se você estiver dando esse tipo de opção para o seu filho, você vai estar falhando no seu papel de ego auxiliar do seu filho. E você vai estar prejudicando, você vai estar trazendo prejuízo físico, emocional, cognitivo, social para ele. Você não vai dar opção para ele comer fruta. Não vou forçar, é horrível forçar. Você vai forçar sim, até certa medida. Claro que não com violência. Há formas e formas de fazer isso. Com cuidado, orientando, mas é uma exigência, são limites que precisam ser colocados. Ele não vai querer pedir perdão, ele não vai querer pedir desculpa, ele não vai querer pedir licença, porque ele acha que o espaço é dele, porque ele acha que ele é o centro do universo, que as pessoas devem agir em função dele. Mas você, enquanto ego auxiliar, você é o limite dele, para ensinar ele as virtudes, a virtude da ordem, da justiça, da temperança, da prudência. Você vai ensinar para ele que ele pode até comer um docinho, mas que ele não pode comer uma caixa de bombom, porque aquilo não faz bem para ele. Então você vai ensinar para ele a virtude da temperança, de equilibrar a vontade, os desejos instintivos naturais dele. Você vai ensinar para ele a virtude da temperança quando você, pai ou mãe de adolescente, o seu filho quer dormir o dia inteiro. Você vai fazer ele acordar, vai abrir a janela lá do quarto dele, a cortina, vai falar, não, agora é hora de levantar, não, eu quero dormir, não, o sol nasceu, agora é a hora que as pessoas levantam e vão viver a vida. Então você vai ensinar para ele a controlar o desejo dele de dormir, o desejo dele de comer bobagem, o desejo dele deliberado de praticar coisas que vão fazer mal para ele em excesso. Você vai entender, vai ensiná-lo a entender que a falta e o excesso são coisas ruins, que o equilíbrio, a justa medida das coisas é o que é saudável para ele e para as outras pessoas. Você vai ajudar ele a entender por que ele não pode comer dois, assim como o irmão dele comeu, por que ele tem que comer um assim como o irmão dele comeu, porque isso é justiça. Porque você vai ensinar para ele
porque ele não vai ganhar aquilo que você prometeu para ele dentro de uma condição, porque ele não cumpriu com o combinado, com o acordo que você fez com ele. Mas eu quero. Você quer, mas você não cumpriu a sua parte do acordo. Então o justo é que você não receba o benefício, porque você não cumpriu a sua ação. Então você vai estar ensinando justiça para o seu filho. Então nós, enquanto egos auxiliares dos nossos filhos, nós somos educadores deles. E nós temos as virtudes como instrumentos para conduzir os nossos filhos para o bem. O que é esse bem? É o desenvolvimento saudável, físico, emocional, cognitivo dele, seu enquanto educador e da família. Então, o nosso objetivo é, com a educação para virtudes e por virtudes, é através desse instrumento que a gente tem, que são as virtudes humanas, educar os nossos filhos para o bem e para a felicidade. Que seria o que esse bem e essa felicidade? Exatamente o bem desenvolver as suas capacidades, habilidades e saúde física, emocional, psíquica, espiritual, que seja. Então, inicialmente nós somos essa vontade de auxiliar para os nossos filhos e vamos ensiná-los a pensar a importância das coisas e desenvolver essas virtudes. Então, essa é a justificativa para nós desenvolvermos essa educação por e para virtudes em casa, na nossa vida e na nossa família de modo geral, que é a importância, que é a necessidade. Então, qual que é a necessidade dessa educação para virtudes no nosso contexto social e temporal? Quero trazer aqui uma questão muito complexa, complicada e que eu queria, inclusive, saber a opinião de vocês sobre isso. Vou trazer agora a minha opinião sobre isso. Até nós, a gente está num momento histórico, cultural, temporal até, uma época no mundo que a gente está vivendo uma profunda e até violenta relativização de tudo, gente. Até nós profissionais falarmos aqui, igual eu estou falando aqui com vocês, sobre esse assunto de virtude, de princípio, de moral, de ética, de prática de boas ações, é complicado eu falar isso em público e numa rede social, como eu estou falando aqui agora, porque por isso que eu estou tendo tanto critério e cuidado para falar, para eu não ser mal interpretado por pessoas e levar para um âmbito de moralidade, moralismo, de religiosidade, de religião, que não é o caso, nem é o meu propósito aqui. Porque vocês conseguem entender o grau da loucura social que a gente está vivendo, principalmente nas redes sociais, esse relativismo da ética, do que é o bem agir em relação a si mesmo, aos outros, ela é uma confusão que as pessoas têm feito sobre os direitos de serem eles mesmos, de fazer o que eles querem fazer. Mas esse direito deve ser questionado, ou pelo menos pensado, quando esse direito de você ser e fazer aquilo que você quer traz prejuízos para você próprio e para o outro. Então, por isso que eu estou tendo tanto critério para falar sobre isso, porque eu não estou aqui questionando o direito que cada ser humano tem, que são inclusive direitos humanos, direito à liberdade, direito à dignidade, direito de ir e vir, de ser quem ele quer ser, do projeto de vida que você quer eleger e trilhar na sua vida. Mas esse projeto e esses princípios precisam ser questionados quando eles trazem prejuízo para você mesmo ou para as pessoas que estão ao seu redor. Então a gente tem que questionar, inclusive, relativizar esse próprio relativismo que as pessoas têm feito da moral, da ética, das virtudes, das ações, das boas ações, daquilo que é bom. Até certo ponto, isso é meio óbvio, ok, eu sei, como eu disse, alguns princípios
e modos de viver, cada um elege para si e para sua família, como eu já disse, dentro da sua cultura, contanto que sejam elegidos e praticados com respeito ao direito do outro. Mas, por outro lado, isso, do meu ponto de vista, inclusive como pai, como marido, como profissional, é um problema, porque dá margem para as pessoas fazer o que quiserem, sem critério, inclusive fazendo mal para si mesmas e para as outras pessoas. Então, uma deturpação dessa compreensão de direitos, né, que as pessoas têm tido em relação a essa relativização. Então, mas como eu disse, existe sim um âmbito privado, particular da educação familiar e daquilo que cada um elege como hábito e virtude para si e para o outro, certo? Mas dentro desse âmbito público, coletivo, que é isso que eu estou tratando aqui, que existem virtudes, valores que são até mesmo naturalizadas e legitimadas através dos próprios direitos humanos, da própria literatura, filosofia, da própria ciência. Existem valores culturais, princípios, virtudes que são necessários e fundamentais, muito importantes para o nosso desenvolvimento saudável, físico, emocional, mental, enquanto seres humanos. E para a boa convivência e social mesmo, enquanto cidadãos, né? Eu posso dizer assim. Então, por isso, uma das minhas missões aqui, enquanto psicólogo e educador parental, e trazendo para você que ainda não conhecia ou que já conhecia, mas não aprofundou sobre a educação para virtudes, que é essa educação baseada nos princípios e virtudes humanos que trazem benefícios para nós mesmos enquanto indivíduos e para o coletivo, nas nossas relações familiares e sociais de modo geral. Por isso que a minha missão aqui enquanto profissional e pai e educador parental é promover isso que eu considero como uma educação familiar e fundamental para nós, que é essa educação por virtudes. Então, eu quero trazer para você essa proposta de educação baseado nessa percepção que eu tenho tido da sociedade, deturpando vários valores e princípios que são fundamentais para nós conseguirmos até mesmo sobreviver enquanto seres humanos, enquanto espécie, enquanto sociedade. Sem esses princípios, a nossa sobrevivência enquanto sociedade, o mundo seria um caos se não tivesse princípios, valores e ordem para orientar as nossas ações e as nossas relações, né, gente? Isso eu acho que é quase que não é unânime, porque existem pessoas que têm esses olhos vedados em relação a isso, infelizmente, por alguma questão, problema, né? Até mesmo de educação emocional durante a vida delas, que seja. Então o mundo se tornaria um caos sem virtudes e valores e princípios humanos básicos que regem as boas relações entre as pessoas. Então, coisas assim loucas que têm acontecido socialmente, que nós temos visto até aqui nas redes sociais. Vou citar aqui algumas que eu vi, né, que eu tenho visto, como pessoas se identificando, se estereotipando, se vestindo e agindo, por exemplo, como animais, acreditando que são porcos, que são cachorros, gatos, e se colocam à disposição de donos para que eles adestrem ou cuidem deles enquanto essas pessoas. Não quero falar aqui, não quero questionar o direito dessa pessoa fazer isso, que ela tem o direito e a liberdade de ser, de ir, de vir, contanto que não traga prejuízos para ninguém. Isso é o direito básico. Mas eu quero questionar essa ação enquanto prejuízo para ela mesma. Nesse caso, desse exemplo que eu trouxe para você. Que prejuízo que ela está trazendo para ela mesma?
Ela é um ser humano se identificando e se tornando, se estereotipando como um animal, por exemplo. Isso é algo saudável? É algo que nós, enquanto profissionais de saúde mental, precisamos questionar. Até que ponto a gente pode naturalizar esse tipo de ação? Agora, outros casos, como familiares abusando sexualmente de crianças e dentre tantas outras coisas absurdas que a gente tem visto e vivido socialmente, que justificam a gente trazer a proposta de uma educação baseada em princípios e virtudes saudáveis que trazem o bom desenvolvimento da nossa vida física, emocional, psicológica, dos nossos filhos, da nossa família e concomitantemente da sociedade. Então nós temos que resgatar a importância dessa educação que ensina através do dia a dia da família cada uma dessas virtudes essenciais para o nosso desenvolvimento saudável enquanto seres humanos e enquanto sociedade. Algumas que os próprios filósofos clássicos descreveram, como eu disse aqui, as virtudes cardeais, fundamentais, temperança, fortaleza, justiça, prudência e outras derivadas delas, inclusive, como respeito, integridade, benevolência, dentre outras. Então, virtudes sem as quais a gente não consegue manter as nossas relações humanas de forma saudável, sem as quais nós não conseguimos evoluir enquanto pessoas, evoluir e desenvolver as nossas capacidades, as nossas habilidades humanas. E no fim de tudo, também virtudes que nós não conseguiríamos sobreviver enquanto espécie humana, no fim de tudo, enquanto objetivo para a nossa sobrevivência enquanto humanos e sociedade. Imagina o caos, gente, ressaltando, ratificando aqui. Imagina o caos da nossa sociedade, das nossas famílias, se nós não tivéssemos princípios, valores que ordenassem as nossas relações humanas. Seria um caos e provavelmente nós não sobreviveríamos. Então, por isso que nós precisamos trazer e buscar uma educação baseada em virtudes, uma educação familiar baseada em virtudes. No fim de tudo, que seja pela sobrevivência nossa enquanto seres humanos, enquanto sociedade. Porque você acredita, eu sinceramente não acredito que nós duraríamos, que sejam horas, dias, meses, não sei quanto que nós duraríamos sem esses princípios, essas virtudes. Por isso que eu quero te convidar aqui, já encerrando a live, a caminhar comigo nessa busca de aprender a respeito dessa educação para virtudes. Essa educação emocional, cognitiva, essa educação baseada em princípios que regem as nossas relações humanas de forma saudável, para que nós venhamos desenvolver o máximo possível as nossas capacidades e habilidades de forma saudável, pessoalmente, e as nossas habilidades e capacidades coletivas, à medida que nós vamos nos relacionando uns com os outros. Nós, enquanto pais, os nossos filhos, seu marido, sua esposa, que seja. Então, queria te convidar nessa jornada difícil de aprender e ensinar a respeito de educação para virtudes, para nós mesmos e para os nossos filhos e para a nossa família. Nós temos essa missão muito importante. Você, enquanto ego auxiliar do seu filho, enquanto educador responsável por ele, você é responsável pelo desenvolvimento do seu filho, até ele ter maturidade de conseguir caminhar e agir e decidir as próprias ações de forma racional. Então você tem essa responsabilidade, eu tenho essa responsabilidade, e essa é a nossa missão: trazer para a sociedade seres humanos e cidadãos, e bons cidadãos para a nossa sociedade. Isso é muito sério. E a falha dessa nossa missão, gente, pode custar a saúde física, emocional dos nossos filhos, da nossa família e da nossa sociedade. E pode custar, como eu disse, sem exagero algum,
a nossa própria sobrevivência enquanto sociedade. Então é isso que eu queria trazer para você hoje, introduzindo a importância e esse assunto da educação para a virtude, para que, buscando o desenvolvimento das nossas habilidades e o nosso desenvolvimento saudável emocionalmente. Então conta comigo no que você precisar, nas suas dúvidas. Estou aqui para te orientar e caminhar junto com você. Queria levantar essa bandeira. Não é algo fácil, até mesmo enquanto profissional, porque é algo que é muito questionável. Por isso que eu tive todo esse critério para trazer aqui embasamento científico, filosófico, para justificar a importância dessa educação para a virtude. Porque para que essa educação para a virtude não seja confundida e equivocada, como muitas pessoas levam, as pessoas que pregam o relativismo das coisas, o relativismo dos princípios morais, podem levar e deturpar isso que eu estou dizendo para um lado de moralidade, de religião, de política, de filosofia, que não é o que eu estou trazendo aqui. É uma educação baseada em virtudes que já são legitimadas filosoficamente, com os direitos humanos, que são legitimadas com a própria psicologia, que traz princípios e ações e condutas que são necessárias e fundamentais para o bom desenvolvimento físico, emocional e cognitivo das pessoas de modo geral. Então, é uma filosofia, é uma educação baseada em virtudes que é totalmente embasada em ciência, em filosofia e em direito. Então, vamos junto nesse propósito, levantando essa bandeira da educação para virtudes. Nadar contra a correnteza, sozinho, é muito mais difícil, mas quando a gente está junto, em grupo, pode se tornar mais leve e mais possível de conseguirmos alcançar esses objetivos. Então, vamos aos poucos estudando. Nos próximos dias, nos meus stories, no conteúdo do feed, eu vou trazer Reels falando sobre isso, sobre educação para virtudes, sobre as virtudes, sobre esses princípios. Vou falar em outras lives também sobre as virtudes específicas que eu trago para a minha própria família e que eu oriento para que você desenvolva e eduque a sua família baseada também nessas virtudes que são, no âmbito coletivo, essenciais para o nosso desenvolvimento e saúde familiar. Tá bom? Então, continue acompanhando aqui o conteúdo do nosso perfil, no meu perfil. Comente se gostou, traga suas dúvidas e compartilha com quem você acha que esse conteúdo pode ser importante. Até mesmo aquelas pessoas que você acha que não vão se abrir ou que vão entender de forma equivocada esse princípio de virtudes, talvez trazendo essa linha de raciocínio baseada em filosofia, em ciência, em psicologia, talvez ela consiga, essa pessoa que tem mais dificuldade de entender essa educação baseada em virtudes, ela consiga aos poucos entender que não é uma questão simples de moralidade, mas é algo que necessário, princípios que regem as nossas relações humanas, que são essenciais para o nosso desenvolvimento saudável e até para a sobrevivência da nossa espécie enquanto seres humanos. Então é isso, muito obrigado por você que assistiu comigo aqui ao vivo, e você que não pôde assistir tudo, depois dessa live vai ficar gravada, assiste algo essencial, essa introdução para a educação para virtudes, para você entender a importância dela e o que ela significa, para que aos poucos a gente venha educar a nossa família, nos educar primeiro, aprender sobre ela, educar os nossos filhos, a nossa família, baseado em princípios e valores que são buscando o bem, atitudes e princípios e valores que buscam o bem nosso enquanto indivíduos e o bem do coletivo, que seja no núcleo básico familiar, que seja no núcleo geral da sociedade, em grupo, pensando no coletivo. Então, um abraço, tenha uma boa noite e até a próxima live.